Tá. Bom, boa tarde a todos e todas. É um imenso prazer, mais uma segunda-feira, primeira segunda-feira de um novo mês que se inicia dentro desse contexto tão atípico e tão desafiador que nós temos vivido aí em março. Nós retomamos os trabalhos da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, da Comissão do Acadêmico de Direito, da OAB, Seção São Paulo. Hoje nós vamos receber aqui o professor Henrique Della Santa Pimenta, que falará de um tema bastante importante, bastante relevante e atual para todos nós. E quando eu digo todos nós, é lógico que estamos pensando no bom desenvolvimento do acadêmico de direito, daquele aluno, daquela aluna que está agora, neste momento, fazendo aula por via de homeschooling, que a gente pode aperfeiçoar aí para um home studying, mas também para todos nós, advogados, que continuamos, em grande medida, sendo estudantes. Muitos de nós que fazemos aí cursos de pós-graduação, sejam elas pós-graduações, lato sensu, stricto sensu. O tema da organização do tempo como diferencial para um bom desenvolvimento acadêmico influencia toda a nossa atuação. Então, inicialmente, antes de passar a palavra para o querido Fábio Silveira de Souza, que também está aqui conosco, que é um grande colaborador da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, junto comigo, e que tem me auxiliado muitíssimo nesses últimos meses, nos quais eu tenho passado aí junto com todos vocês por esse período de desafio, mas também passo por alguns desafios de ordem pessoal, que inclusive me fizeram pedir licença do cargo de conselheira temporariamente da OAB, mas estou aqui tentando colaborar na medida do possível com todos os trabalhos. Fábio, muito obrigada. Estamos também com a Andréia Brandão Munhoz, conosco aqui online para participar deste evento. Antes disso, eu gostaria de agradecer a algumas pessoas que têm se dedicado imensamente à advocacia paulista, pessoas que têm superado desafios, ultrapassado obstáculos para que todos nós, advogados e advogadas e acadêmicos de direito do Estado de São Paulo, não tivéssemos sido de qualquer maneira, prejudicados com a falta de acesso à informação. Então, meu agradecimento agora vai para a figura do nosso presidente do Conselho Seccional de São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que tem desempenhado uma excelente gestão, uma gestão efetivamente participativa, uma gestão onde a organização, em tempos aí tão difíceis, em tempos de desafios constantes e diários, organização essa que tem sido realmente um diferencial para que pudéssemos continuar com todos os trabalhos, principalmente com os trabalhos do Departamento de Cultura e Eventos, que é presidido pelo querido colega, conselheiro e também amigo, Dr. Alexandre Rolo, que também, junto ao Departamento de Cultura e Eventos da nossa seccional, né, e junto às subseções, tem garantido que a advocacia paulista possa continuar debatendo, continuar estudando, continuar analisando assuntos que agora são tão novos e, ao mesmo tempo, tão necessários para que nós possamos continuar com o desempenho de nossa profissão. Então, deixo aqui o meu agradecimento, deixo aqui o meu elogio aos trabalhos que têm sido prestados e, por fim, a última, mas nunca menos importante, a presidente da nossa comissão, da Comissão do Acadêmico de Direito, doutora Adriana Cecílio, que também tem desempenhado um excelente trabalho frente aos acadêmicos de direito que estão passando por um desafio duplo, porque além de estarem em formação destas profissões que são tão importantes como são aquelas profissões do meio jurídico, seja como futuros advogados, sejam futuros magistrados, membros do Ministério Público, ainda estão junto com todos nós do mundo, né? Porque o mundo está passando por uma grande transformação, ainda enfrentando o desafio de terem que ter este acesso à informação, esta formação ocorrendo de modo remoto, principalmente remoto, muitas vezes sem aquele acesso direto, presencial a professores, muitas vezes sem acesso a bibliotecas, de modo que, com tantos desafios que têm permeado a nossa realidade, saber organizar o tempo, saber organizar aqueles elementos que estão minimamente sob o nosso controle, realmente me parece como algo fundamental para que consigamos um desempenho, pelo menos, mais produtivo e menos estressante, o que já é bastante coisa no dia de hoje. Então, gostaria de passar a palavra rapidamente para o Fábio Silveira de Souza, que vai ser o nosso debatedor, para algumas pequenas considerações iniciais. Vou passar também a palavra para
a Andréia Brandão Munhoz, nossa mediadora, que representa aqui os acadêmicos de Direito, e depois farei a apresentação do doutor Henke, para que nós possamos começar, então, a refletir um pouco sobre esse assunto tão relevante. Fábio, a palavra é sua. Fábio, seu microfone... Olha eu falando com o microfone mudo, né? De praxe isso, né? Obrigado, doutora Fabiana, nossa querida Fabi. Mais uma vez é um privilégio muito grande estar compondo essa mesa com pessoas que eu admiro muito, que me ajudam a crescer como pessoa e também é uma inspiração para que eu siga a carreira, né, na advocacia, né? Então, são duas figuras que eu tenho um carinho imenso. Falo isso de coração e não me canso de falar isso. E é realmente um grande privilégio. Agradeço também à doutora Adriana Cecílio, nossa querida presidente, né, que infelizmente por um compromisso não pôde estar conosco hoje, mas ela deixou um grande beijo, um grande carinho para todos. Então eu estou transmitindo esse recado que ela passou e agradeço também a todos os participantes e aproveito essa oportunidade apenas para fazer um pedido que no decorrer da explicação do nosso querido professor Henke, façam as perguntas no QA, tá bom? Porque aí fica mais fácil da gente repassar essas perguntas e fiquem à vontade. Desde já agradeço e aproveitem que hoje vai ser mais um espetáculo de palestra, eu tenho certeza. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, doutora Fabiana, obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar participando desse webinar, principalmente por representar a todos os acadêmicos e acadêmicas de Direito. Seja muito bem-vindo, doutor Henke. Boa tarde, doutor Fábio. Muito obrigada. Opa, que me entendendo aqui com toda essa tecnologia, todos esses botões, né? De novo, porque eu sou tão analógica e que estou ficando pouco a pouco digital. Vamos lá, gostaria de apresentar o nosso palestrante de hoje, Dr. Henke Della Santa Pimenta, advogado, autor, professor universitário em cursos preparatórios para o exame de ordem, mestre em Direito pela FMU. O doutor Henke, que eu acompanho pelas redes sociais e que tem estado sempre bastante ativo na formação dos nossos acadêmicos de Direito. O doutor Henke, que também integrou a Comissão da Jovem Advocacia em outra gestão, como nosso tutor de Direito do Consumidor. Doutor Henke, muito obrigada mais uma vez pela sua constante colaboração com a advocacia, com a nossa seccional. Gostaria agora de lhe passar a palavra para que você, vou tomar aqui a liberdade de chamá-lo de você, porque é um grande amigo, um amigo muito querido, né, para que você possa falar sobre esse tema que você domina tanto, que realmente você está ali à frente, junto aos estudantes, não só em sala de aula de graduação, como também nos cursinhos preparatórios, como que eles podem fazer, quais são as ferramentas, as técnicas que eles podem empregar, principalmente agora que estamos todos nós aqui tentando reformular as nossas... Vamos ver se a Fabi volta, se não... Eita! Voltou. Voltei. Deu uma caída na comunicação, então deu uma queda. Vou passar a palavra, então, para o doutor Henke. Doutor Henke, obrigada. Boa tarde a todos. Doutora Fabiana, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, por sempre emitir, né, palavras carinhosas ao meu respeito. E que esse carinho é recíproco, desde lá da antiga gestão, quando nós estávamos juntos na Jovem Advocacia e que eu fazia parte da tutoria de Direito do Consumidor. Essa amizade que já perdura até então e perdurará por muitos anos. Eu sou muito grato a essa comissão pelo convite e sinto-me lisonjeado por estar aqui com vocês e me envaidece ao ponto de certa forma, me emocionar, porque já faz algum tempo que não retornava, né, a nossa casa, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, da seção São Paulo. Então, eu sou muito grato por isso. Eu agradeço também aqui o doutor Fábio Silveira pelo carinho, pela gentileza
pelo convite que me fez, também teve aqui nesse momento, né, o contato direto comigo, sempre dedicado. Ele que foi meu ex-aluno, né, lá na FU, e ele sempre teve essa dedicação, independentemente de favorecimento econômico ou não, por mais que haja que o pro bono, né, a situação dele perante a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, ele ainda assim se dedica, porque isso faz parte do ser que é o nosso querido Fábio. Então, eu sou muito grato também a você, meu amigo, e a doutora Andréia Brandão também agradeço imensamente pela oportunidade em estarmos aqui juntos, né, para falar de um tema tão interessante, tão importante aqui. Eu me refiro não só aos acadêmicos do direito, mas também a todos nós. Uma das coisas que eu brinco muito com os meus alunos, inclusive lá no curso preparatório, é que nós somos eternos alunos. É inevitável. Ah, não, Henrique, mas, poxa, no direito a gente tem que se dedicar mais. Você se engana se você pensa assim, porque nós, como seres humanos, estamos em constante mutação. Então, na sociedade da informação, mais ainda precisamos nos dedicarmos aos nossos estudos. E, é claro, aqui a organização é o diferencial que fará você chegar até onde você quer ou não. E o ponto crucial para delimitarmos isso, ainda mais hoje, nessa sociedade, até conversava com o Fábio, a sociedade que nós já estamos, né, 5.0, que por mais que tenhamos, isso me coloco aqui nessa situação também, eu não me vi em momento algum assistindo uma aula online, fazendo cursos online, porque você tem que ter uma certa disciplina. E a nossa disciplina, né, doutora Fabiana, é a agenda. Está na minha agenda? Cabe. Não está na minha agenda? Ah, não é online, eu assisto depois. Né? A gente vai postergando aquele acesso para o momento mais oportuno e, por vezes, óbvio, né? Somos seres humanos, por vezes falhamos também, nós não conseguimos ali manter esse comprometimento com essa situação no online, porque a nossa agenda era aquela agenda fechadinha no presencial, né? E agora não. Infelizmente, com essa calamidade, ou felizmente com essa calamidade, nós tivemos que nos adaptarmos para assistirmos e nos dedicarmos também a toda essa harmonização que é o nosso tempo e o nosso estudo. O estudo, reitero, ele é inevitável. Seremos eternos alunos até o momento da nossa partida. Então, uma das coisas que eu sempre procuro mencionar dentro das ferramentas e técnicas, antes mesmo de abordarmos isso, é você parar e pensar, refletir consigo. Poxa, onde eu quero chegar? O que eu quero fazer, independentemente da área? O ponto crucial é você decidir quando e onde você quer. O quando é relativo ao tempo, a gente não consegue controlar o tempo é inevitável, ele passará e trará, às vezes, adversidades. Entretanto, o querer compete somente a nós. E aqui é o ponto inicial que precisamos ter em mente. O que você quer e decidir, de fato, fazer por onde para alcançar aquilo que você esteja almejando. Então, passando dessa primeira análise, pensando naquilo que você quer, a gente acaba chegando no ponto que é mais subjetivo ainda, que é o momento que você para e diz, não, isso aqui eu quero, mas aí agora a gente vai ter que adequar isso, organizando no seu tempo. Por mais que estejamos nesse momento de quarentena, dessa calamidade, todo mundo em casa, se resguardando, a gente consegue visualizar que antes da quarentena pensávamos, poxa, agora o 24 horas vai virar 48 horas e vamos ter um largo tempo para dedicarmos a tudo que nós queremos fazer e bem entendermos. Muito bem. Nesse momento, entrou na quarentena, você começou a perceber que 24 horas ainda assim não é o suficiente para você se dedicar não só aos seus estudos, mas também aos seus familiares. Você começa a perceber que no seu cotidiano, na sua rotina, na sua adequação temporal, digamos assim, muitas coisas não se encaixam. E aqui vem outro ponto que é o que você precisa ter, que é a chamada disciplina. Por vezes você vai pensar, suponhamos aqui, né, o home office, vou entrar no trabalho 9 horas. 9 horas tem que fazer minha conexão no notebook, né, para que a empresa identifique. 10 para as 9 eu acordo, posso dormir até tarde. E às vezes aqueles 10 minutinhos que você pensa,
poxa, né, vai ser o suficiente para eu me logar e começar a trabalhar, por vezes não dará certo. Não dará certo justamente por falta de programação. Uma das coisas que eu coloquei na minha rotina, independentemente do horário, posso começar a elaborar uma aula, dar uma aula lá no meu curso, por exemplo, por volta de 8 horas da manhã. Mas eu coloquei no meu eu para me adequar a esse momento que todos nós estamos passando de organização ou reorganização dos estudos. Não, 6 horas da manhã é o horário que eu tenho que acordar. Poxa, mais 2 horas, né? Você vai acordar às 2 horas da manhã para poder se preparar para lecionar às 8 horas da manhã. Sim, é a forma que eu encontrei para poder fazer justamente o que eu quero, e eu sei das adversidades que apareceram antes de iniciar uma aula, para chegar naquele momento já estar preparado para tanto. Assim como foi nessa nossa palestra de hoje, nessa nossa exposição de hoje. Conversávamos já por volta de 2 horas da tarde. 2h30 da tarde já estávamos todos aqui prontos, apenas adequando, né, testando o sistema e etc. Por quê? Porque adversidades poderão surgir, e isso a gente começa a ter essa situação fática, digamos assim, por causa da quarentena. Mas esquecemos que antes da quarentena já tínhamos isso. Só que a gente conseguia empurrar um pouquinho mais, porque tínhamos um certo espaço de tempo entre um compromisso e outro. E hoje não. Hoje o compromisso está casado um ao outro. Então a gente acaba tendo que se programar de fato, assim como nós fizemos aqui para essa exposição. Então, o primeiro ponto que eu sempre tenho o costume de falar é, dentro daquelas ferramentas e técnicas, tenha uma agenda. É inevitável que você tenha uma agenda. Mas eu não tenho agenda. Tem sim, porque hoje, né, a maioria dos brasileiros tem um smartphone. E se você não tem um smartphone, faça como eu fazia antigamente. Eu demorei a utilizar o smartphone como uma agenda. Antigamente eu pegava a folha sulfite e ia anotando os meus compromissos na folha sulfite. Eu programava no dia anterior na folha sulfite qual que eram os compromissos do dia seguinte. Hoje nós temos o celular. Todo mundo está conectado. Você tem ali o calendário, você consegue colocar ali suas tarefas, né, diárias necessárias. Então, esse é o primeiro ponto, ter uma agenda. Segundo ponto, você nesse momento de quarentena, por mais que você esteja trabalhando vinculada ali a determinada empresa, ou vinculado a determinada empresa, você precisa colocar na sua mente que você, a partir deste momento, é o seu patrão. Você é que vai coordenar o seu dia a dia dentro das tarefas que você precisa fazer. Uma coisa é você receber a tarefa, outra coisa é você realizá-las. Esse ponto da realização é onde você precisa colocar-se, mentalizar e falar, opa, isso daqui eu preciso fazer e ter disciplina para concretizar isso. Pegamos aqui o exemplo que nós temos, né? Ademais, estamos aqui no acadêmico do direito, da Comissão Acadêmica de Direito da Ordem dos Advogados do Brasil, pegamos o exemplo do exame de ordem. Muitos e muitos questionamentos surgem, né, até mesmo pelo fato de lecionar em curso preparatório, a situação, poxa, qual é o momento certo para me preparar? Qual é o momento mais adequado que eu preciso sentar e começar a pensar no exame de ordem? Nas lives que são realizadas lá na minha rede social, no Instagram, até aqui eu faço um parênteses rapidamente, se você quiser me seguir lá, você pode me procurar, é da forma que o meu nome está aí, @enc_della_santa_pimenta, você vai me encontrar, às vezes lá a gente pode fazer uma live, conversarmos a respeito do mundo do direito, mas, tirando essa parte do merchan, né, voltando ao que eu estava falando, nesses momentos, né, quando nós estamos em live, ou até mesmo recebo por direct, alunos do primeiro semestre do curso de Direito perguntando, poxa, professor, eu estou no primeiro semestre, você acha que eu preciso começar a me preparar para o exame de ordem? Vamos pegar aqui o exame de ordem como exemplo disso. Olha, primeiro semestre, a única coisa que você tem que pensar é o que você quer, que aí a gente volta ao início da minha fala. Você precisa decidir o que você quer no aspecto profissional. Eu quero ser um advogado. Então, você vai decidir que você, de fato, quer. E depois, o quando. Hoje sabemos que os acadêmicos do 9º e 10º semestre eles já podem prestar o exame de ordem. Primeiro semestre, se você quiser se dedicar aos estudos, você já pode começar a estudar. Na verdade, aqui eu até reformulo, entre aspas, o que eu acabei de dizer. No primeiro semestre, você, pensando no mundo jurídico, com o direito em si,
Você já precisa ter a convicção daquilo que você quer e quando você quer. Porque mais adiante, desde o momento que você já ingressou à faculdade de Direito, você trabalhará com o direito dos outros. Você está aprendendo o direito seu também, concordo. Saindo ali daquela esfera do leigo para uma pessoa que tem maior expertise sobre o assunto. Entretanto, você trabalhará, exercerá com ética a advocacia. E ali, trabalhando com o direito dos outros, você precisa ter mais cautela ainda em relação aos estudos. Desde o primeiro semestre em que você recomenda já o estudo? Sim, afirmo que sim. Poxa, o que é o crucial para nos dedicarmos dentro desse tempo, da organização do tempo, para estudarmos efetivamente? Tirando a disciplina, tirando a agenda, tirando o seu comprometimento, você simplesmente ter a consciência que você precisa sentar e estudar. Você precisa ter um bom caderno. Eu costumo falar isso em todas as salas de aula. Se vocês tivessem, desde o primeiro semestre, anotado tudo que o professor falou, porque tem que ter um bom caderno. E o bom caderno para exame de ordem ou para qualquer outra atividade que você esteja exercendo e se dedicando. Bom caderno. Segundo ponto, estudar a matéria que você anotou. Estudar o tema que você vivenciou aquele dia. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele acaba se adaptando à rotina. Aquilo que você estuda na sua rotina, ele fixa. Se você analisou um conteúdo hoje e vai estudar daqui a 30 dias, alguns pontos você se recordará, outros tantos, não. Será um ponto ou outro, porque não entra no hábito diário esse estudo. Então, esse é um ponto crucial. Faça uma análise. Se você não quer fazer todos os dias, crie uma rotina, um domingo, um sábado à noite, um domingo à noite, um domingo de manhã, para que você comece a visualizar não só a tarefa da semana, mas também seus estudos, para que aquele conteúdo fique fresco na sua cabeça. Depois disso, pensando ainda na faculdade de Direito, o seu vade-mecum. O seu vade-mecum, onde estão ali de fato as leis que você está estudando durante todo esse período, se você conflitar, entre aspas, o que você está aprendendo em sala de aula e aquilo que está na lei, você verá que há uma harmonia e é simplesmente a explicação da lei aquilo que está sendo lecionado. O problema é que me coloco nessa posição também, tá? Como iniciante acadêmico, lá no primeiro semestre de Direito, nós não temos o hábito de pegar e analisar, porque a gente vai pensar o seguinte, aí entra a autossabotagem. Poxa, ainda faltam 9 semestres, faltam ainda 4 anos e meio para conseguir me formar. Aí sim vou exercer a advocacia, ou seja, tenho bastante tempo para estudar a lei. Lei do engano. Por quê? O engano aqui é justamente no nosso cotidiano. A gente acaba postergando, a gente volta novamente à fala que eu iniciei aqui nessa nossa exposição, nesse nosso bate-papo, né? A situação de você postergar, não, tem que entrar no trabalho 9 horas da manhã, logar 9 horas da manhã, vai acordar 10 para as 9 e vai dar tempo. E por vezes vai aparecer adversidades que não lhe trará esse tempo que você imaginou que tinha. Então, há um momento que você deve se programar, não só para os seus estudos, mas também para as suas outras tarefas a serem realizadas. Pensando aqui ainda no exame de ordem, a gente consegue visualizar formas, agora sim, ferramentas técnicas aos quais irão fixar melhor o conteúdo. E dentro dessas técnicas que podemos utilizar para fixar melhor o conteúdo, não é somente assistir a aula, é assistir a aula, treinar. O treino aqui ao que eu me refiro é dentro daquele propósito que você quer. Eu quero ser um advogado, quero constar com meu nome inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A partir de hoje, você tem que ter um comprometimento de analisar as aulas, a lei, e, ao fazer uma certa revisão, realizar testes
elaborar teste das formas as quais poderão aparecer para exame de ordem. Então, isso aqui é inevitável. Porque você fez a revisão, analisou ali a questão, assinalou uma questão que pode ser correta ou incorreta. O incorreto eu falo que é melhor, porque ali você aprende melhor. Nós aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Então, naquele momento que você visualiza a questão e verifica que ela está equivocada, aquilo que você assinalou como correto, você já vai aprender aquele conteúdo, você já vai captar qual é o conteúdo ali inserido. E aqui, por óbvio, né, dentro desse conteúdo inserido, você depois fará uma nova revisão. Essa é a técnica que eu acho, dentro da ferramenta que nós temos, é mais adequada para você se preparar para exame de ordem ou para qualquer outra seara que você esteja aí engajado. O estudo inicial, a revisão e o treino. O treino ele é fundamental. Poxa, gente, mas no nosso dia a dia a gente também consegue falar do treino em si? Sim, sem dúvida. No primeiro dia, se você colocar o seu celular, como eu coloco o meu, 10 para 6 da manhã, todos os dias, inclusive aos domingos, eu acordo 10 para 6 da manhã. Domingo é o único dia que eu dou ali uma certa disciplência, né? De não chegar e, opa, vou acordar hoje, vou às 10 para 6 me dedicar ao que tem que fazer. Não, ali eu sou um pouquinho, né, escorrego um pouco. Mas, normal, somos falhos. Aos domingos, às vezes, eu faço isso, confesso. Tá? E ali, naquele momento, é onde você tem o tempo para acordar cedo e elaborar todo o conteúdo e tudo aquilo que você quer, de fato, fazer. Acordar no primeiro dia vai ser cansativo? Vai ser cansativo. Assim como o primeiro dia que você vai realizar esse treino que eu estou comentando. Segundo dia vai ser um pouquinho mais cansativo, pior que o primeiro, porque aqui você vai ter a janela de ajuste, né? Vai ter a readequação do seu cotidiano. Terceiro dia, da mesma forma. Aí no quarto, quinto dia, você já começa a ficar uma coisa mais confortável. Você já começa a se colocar em uma situação de conforto. Você consegue produzir, você consegue concluir a sua tarefa diária, você consegue concluir os seus estudos naquele momento. E ali é o ponto crucial que você não pode retornar. Dali é seguir adiante. Não volte ao status quo, ao status do início, aquela, entre aspas, preguiça ou postergar o que você tem que poderia ser feito hoje. Não deixe para amanhã. Nas nossas ferramentas que nós podemos utilizar, de novo, ressaltando aqui, principalmente em relação aos estudos, é assim que nós fazemos lá no meu curso, vem a aula, vem a revisão, tem o material em PDF, tem a instrução da aula e tem o treinar. E o treinar é que vai fixar. Poxa, Henrique, eu já estou aqui no 9º semestre do curso de Direito. E nesse 9º semestre do curso de Direito, o que eu preciso focar? Né? Das matérias que são cobradas e etc. Você deveria ter focado desde o início todas, né? Mas nesse ponto, dentro das matérias que eu julgo, né, ser a principal, ou serem as principais, aquelas como de costume, ética, constitucional, processo de trabalho, direito do trabalho, porque o conteúdo de pontuação ali está mais concentrado, vai te ajudar e muito na sua aprovação para a segunda fase. As outras matérias você estuda, mas sem o foco como você deverá ter, né, nessas 4 que eu me referi. As outras você estuda, você se dedica, você treina, você analisa, mas tudo aqui dentro de uma coisa mais tranquila e não com foco principal, como nessas 4 que eu estou comentando com vocês. A estratégia é simples: estudar. Estudar e ter disciplina para tanto. Você estudando, você tendo disciplina, que é o crucial para não se auto-sabotar, é o fundamental. Eu tenho a convicção, como eterno alunos que somos, eu na minha posição me coloco aqui também como alunos, como aluno, todo dia eu estudo, todo dia eu tento ter novas informações. A internet, então, a sociedade da informação, contribui muito para facilitar esse acesso à informação que nós temos aqui 24 horas ao nosso dispor.
A internet tem coisas boas e tem coisas ruins, concordo. Vamos aproveitar as coisas boas que a internet nos fornece, ainda mais nesse momento de quarentena. Quantos e quantos não tinham a disciplina de sentar e se dedicar a um curso online? Eu mesmo não tinha. Hoje eu consigo fazer isso. Uma coisa que eu acreditava não conseguir fazer, hoje eu consigo fazer. Por quê? É a necessidade, a disciplina e principalmente o querer. Não se auto-sabotar dentro do propósito ao qual você se dedicou. Quando eu digo sabotagem, não só para os estudos, para tudo. Ah, não, hoje eu vou na academia. Ah, mas olha só lá fora esse tempo, pelo amor de Deus, nublado, chuvoso, não vou. Se auto-sabotou. Aí amanhã, quando fizer o sol, mas ontem eu já não fui, né? Hoje, suponhamos, né? Ontem era quinta, hoje é sexta, segunda-feira eu começo. E aí vem sempre a segunda-feira. Segunda-feira ficou caracterizado como um dia da retomada das tarefas as quais você já acumulou, que você não fez por sua própria culpa, por falta da disciplina. Esse é o ponto crucial. Temos ferramentas diversas para nos adequarmos, diversas, em que, poxa, você fala de uma forma, né, como se fosse tão fácil. Não, o início não é fácil, como tudo na sua vida. Não foi fácil quando você aprendeu a andar, não foi fácil quando você aprendeu a escovar seus dentes, não foi fácil no seu primeiro curso de direção, né, para tirar sua SNH. As coisas nas nossas vidas que são iniciais não são fáceis, mas tornam-se fáceis porque você criou o hábito dentro delas. Você criou o hábito de colocar na sua rotina e criou ali a prática dentro daquela atividade que você precisa, de fato, né, concretizar. Então, dentro dessa organização, você precisa ter, de fato, aqui uma agenda, uma organização para adequar todo o seu tempo. Hora de acordar, hora de começar a trabalhar, hora de analisar o curso que você precisa analisar, a hora que você vai ter uma janela para dedicar a si. Quando eu digo a si, são as coisas que as pessoas dizem fúteis, mas que dá uma reciclagem cerebral. É o momento que você precisa da janela, opa, deixa eu espareci o quanto que eu tive, agora deixa eu retomar o foco, que é ali, o foco diário da sua tarefa ou dos seus estudos. Seja a academia, seja o encontro familiar, seja qualquer coisa que o valha. Depende aí da sua organização, do seu estudo e principalmente disciplina e dedicação. Apenas para vocês terem ideia, quando nós falamos do exame de ordem, né, são cerca de 17 matérias para você estudar. É cobrado o curso de Direito? Sim, é cobrado aí os 5 anos da nossa graduação. Por isso que precisamos valorizar e muito a advocacia a cada dia que passa. Todos nós nos dedicamos lá na academia a obtermos a nossa carteira vermelha, carteira da ordem. Então, esse é o principal objetivo. Analise, dedique-se do início ao fim. Saiba qual patamar nós estamos perante a nossa responsabilidade social. E quando eu digo patamar, o qual nós estamos perante a nossa responsabilidade social, me refiro aqui como seres humanos. Não me refiro apenas como advogado, aqui acaba falando da advocacia, até mesmo pela nossa casa, né? Mas me refiro como ser humano. Pense o que você está deixando, qual está sendo o seu plantio, porque saiba que após o seu plantio, a colheita irá virar. E se o seu plantio foi com o seu coração, com a sua dedicação, saiba que a colheita será exatamente na proporção que você fez, na proporção da sua dedicação. E assim ocorrerá toda a prosperidade a qual você tem em mente. E precisamos, sim, valorizar o curso de Direito, valorizar a advocacia, cada vez mais, pois muitos e muitos precisam do nosso exercício. Essa advocacia tão exemplar que nós temos e que, por vezes, salvam vidas, sim, assim como funciona médico, assim como funciona do psicólogo, que eles trabalham com seres humanos, nós também trabalhamos com seres humanos e salvamos vidas
também. Da mesma forma que temos aqui a responsabilidade, por vezes, de salvar, também temos a responsabilidade, por vezes, de destruir a vida de alguém por uma situação a qual você simplesmente não quis se dedicar ou não conseguiu se dedicar da forma que você imaginava que deveria ter sido feita. E pense, reflita e saiba que essa responsabilidade da forma que deveria ter sido feita compete a você e não às adversidades que surgirão, pois a adversidade sempre existirá na nossa vida. Reitero, estamos em constante mutação. Tá certo? Então, aqui dentro do período, né, do prazo que eu tinha para fazer a explanação, talvez eu tenha aí estourado um pouquinho o tempo, eu não sei qual foi o momento que eu iniciei. Tinha algumas outras coisas aqui que eu gostaria de falar com vocês, mas respeitando aqui o tempo, né, a janela que nós temos, eu prefiro deixar agora no momento, né, para debatermos, para esclarecermos dúvidas, sugestões, né, que posso aqui sempre agregar, não só a minha vida, mas a vida de todos nós que estão aqui nos assistindo, porque aquela dúvida ou aquela palavrinha, aquele comentário, às vezes, faz com que nós reflitamos acerca daquele assunto e tenhamos aí uma conclusão qual vai servir para o resto da nossa caminhada. Tá certo? Doutora Fabiana, agradeço aqui mais uma vez e passo a palavra. Muito obrigada, doutor Enki, pelas reflexões. Eu acredito que estamos todos aí dentro do mesmo barco nesse momento, sejam vocês acadêmicos, sejamos nós advogados, professores, mas realmente a questão da gestão de tempo passa pela disciplina. Eu acho que isso que o doutor Enki trouxe é muito importante, até porque dentro de um contexto geograficamente tão limitado como o nosso, porque muitos de nós estamos trabalhando de casa, estudando de casa, fazendo tudo de casa, a gente acaba se perdendo por contar que tudo está à mão, né? Então, eu estou trabalhando de casa, eu acordo mais tarde. Eu estou estudando de casa, eu consigo acordar em cima da hora. E as coisas realmente vão acontecendo. É a internet que não funciona, é o link que está errado, a luz que acaba. Eu me lembro do último evento que nós tivemos aqui do Acadêmico de Direito, que eu tive problema de tudo, doutor Henrique. O celular não funcionava, a internet caiu, o homem do ovo, da pamonha, todo mundo passando pela rua, e meu Deus do céu, eu preciso entrar aqui no Zoom para poder cumprir esse compromisso. Então, é lógico que se a gente trabalha com esse prazo antecipado, com essa rotina, com essa sistematização, nós conseguimos controlar aquilo que é controlável e conseguimos evitar estresses desnecessários. Então, acho que essas reflexões são bastante importantes para que possamos nos reorganizar dentro dessa neonormalidade, porque parece que é isso que nós temos para hoje, e mesmo quando voltarmos, nós não vamos voltar, muito possivelmente, àquele status quo ante. Nós vamos voltar para um outro ponto, que talvez seja um ponto de equilíbrio entre aquilo que nós tínhamos antes de março e aquilo que nós tivemos durante a pandemia. Será um novo contexto. Então, mais do que nunca, essa organização, essa sistematização das nossas tarefas acaba sendo bastante importante. Fábio, passa a palavra para você mediar os nossos trabalhos, com as perguntas dos participantes, para que possamos ter esse momento de interação ao final dessas reflexões do Dr. Enki. Foi um espetáculo, né? Ninguém tinha dúvida do que seria essa exposição do professor Enki. Bom, antes de passar a palavra para a Andréia, que ela vai trazer as perguntas aí, vi que tem uma no QA, o Enki ele tocou num ponto, e eu gostaria até de que os participantes também do nosso evento pudessem falar um pouco como eles estão se sentindo, que dois pontos que o professor tocou que eu achei muito interessante, né? No decorrer da palavra dele, no meio das minhas inúmeras anotações, que eu aproveitei também a oportunidade, que eu não sou bobo e nem nada, então anotei muita coisa aqui, o Enki falou muito na questão de disciplina, né? E realmente a disciplina é ela que conduz para que tenhamos bons desempenhos. Uma outra coisa que o Enki tocou foi na questão do trabalho da advocacia. E eu me recordo uma vez, que eu não sei se você vai lembrar, talvez lembre, do professor Ricardo Chacu, que era professor de Direito Constitucional, e eu tive o prazer, o privilégio de tê-lo na minha banca do TCC.
E ele falou numa das aulas o seguinte, que o advogado ele é igual ao médico com um bisturi na mão. Ao mesmo tempo que ele pode salvar vidas, ele também pode tirar vidas. E essa fala, se eu não me recordo, foi no 4º semestre, não lembro, mas me marcou muito e eu carrego até hoje. E eu sempre que tenho oportunidade, eu relembro essa questão. E é pura verdade, né? E a minha dúvida, em que eu vou aproveitar, furando fila dos nossos participantes, eu peço licença, eu tive muita dificuldade de conciliar o TCC, né, na fase do TCC, aquela correria, aquele desespero que a gente não dorme e tal, com a questão do exame da ordem, que normalmente é no mesmo período, né? E eu tive muita dificuldade em relação a isso. Como que a gente pode conciliar essa questão? De um lado, a gente tem o TCC, né, que é aquele bicho, tal, porque sem ele a gente não consegue concluir. Do outro, tem o exame da ordem, que sem o exame da ordem a gente não consegue advogar, no caso, né? Como que nós podemos conciliar? E até gostaria de saber dos nossos queridos participantes se eles também estão passando por essa fase entre exame da ordem e TCC. Então, gostaria de ouvi-lo e anotar as dicas aqui para os próximos, né? Certo, meu amigo. Primeiro, né, registrar aqui a recordação, né, do nosso amigo professor Ricardo Chacur. Tenho muito carinho por ele. Lecionávamos juntos lá na FMU. E a frase dele é cabalística, né? Conseguimos observar, sim, dentro daquilo também que nós abordamos aqui nesse nosso bate-papo, né? Dessas nossas reflexões, como bem salientou a doutora Fabiana, o ponto crucial da advocacia é exatamente esse, né? Conseguimos, sim, salvar vidas também. E também tem um outro ponto, que a vida daquela pessoa também está, por vezes, em nossas mãos, né? A nossa responsabilidade perante isso. Mas dentro do que você me questionou, Fabiano, o doutor Fabiano, meu amigo, a conciliação do TCC e exame de ordem. Primeiro ponto, é um pouco duro que eu vou falar, mas é inevitável que, falando, de fato, né, venhamos a falar isso, falemos isso. Eu lhe confesso que, por vezes, você não parou e pensou que, durante aquelas janelas do seu dia a dia, que você for ver um filme, que você for escutar uma música, que você for mexer no WhatsApp, que você foi apenas fazer arrastar o dedo, né, no seu Instagram, no seu Facebook, para ver diversas notícias, inclusive situações políticas. Precisamos estar aqui informados? Sim, mas eu acho que nós estamos numa situação atual onde a gente acaba se dedicando mais à margem de onde de fato está o nosso foco. Eu acho que discussões políticas precisamos ter, mas não pode extrapolar a sua rotina, aquilo não pode virar como se fosse uma coisa também que eu julgo na mesma medida, tá bom? Qualquer fanatismo futebolístico, por exemplo, eu acho que a gente começa a ter que se informar, sim, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, no rodar ali das mensagens, até mesmo pelo WhatsApp, mas a gente não pode deixar que tais informações venha nos sabotar e fazer com que aquele período que nós temos livre venha trazer um obstáculo para concretizarmos as nossas tarefas. É o exemplo do seu TCC e aqui do exame de ordem. Poxa, Henk, mas dentro do dia eu também trabalho, eu também tenho que pegar um ônibus, eu tenho que pegar o metrô, como eu também faço. Mas o ponto qual é? Durante o seu dia, você tem duas opções. Ou você se dedica àquilo como é o objetivo, ou você simplesmente, poxa, deixa o seu cansaço sobrepor, porque o cansaço é inevitável, deixa o cansaço sobrepor e leve da forma que dá. Porque é o que nós temos feito, eu me coloco nessa posição. Quantas e quantas vezes cheguei e falei, poxa, mas eu estou tão cansado hoje, não vou fazer nada. Eu tinha um monte de coisa para fazer, mas deixei o cansaço sobrepor o meu objetivo. Esse é o ponto que nós não podemos deixar. Aí vou falar ainda, né? Agora vai ficar um pouquinho mais pesado. O que você faz à noite, né? Durmo? Não. Não é que não quero que você não durma. Não é isso. Durante aquele período que você sabe que você tem um prazo a cumprir,
você tem uma coisa chamada responsabilidade, disciplina. O que você vai fazer à noite? Poxa, por volta de 11 horas da noite já estou deitado. Ou por volta das 10 horas da noite, estou mexendo ali no Instagram, no Facebook, vendo as notícias do dia. Naquele momento você não vai fazer isso. Você vai sentar e vai se dedicar ao seu TCC, vai se dedicar ao seu exame de ordem, vai estudar pelo menos, tá bom? 3 horinhas. Recomendação que eu faço, que é assim que é lá no meu curso. 25 minutos de aula, 30 minutos de aula. Opa, deu 30 minutos de aula, dá um intervalinho, dá ali uns 5 minutinhos para a sua cabeça oxigenar, você assimilar tudo aquilo que está ocorrendo, depois retome. Por quê? Aquela história que muitos dizem, né? Hoje tem essa, até peço desculpa aqui pela forma que eu vou falar, mas apenas para fins didáticos, tá bom? Aquela patifaria que nós temos de falar, não, tempo líquido de estudo, isso não existe, tá bom? Se você sentar, ligar lá o reloginho, você não vai computar tempo líquido de estudo. Tempo líquido de estudo, para mim, é o tempo que você conseguiu estudar e absorver aquele conteúdo. Porque diversas vezes você senta, estuda, e ali é como se a pessoa estivesse falando com você e você está imaginando uma situação diversa. A pessoa está falando com você e você não está prestando atenção. Nos estudos isso também ocorre. Você está lendo ali determinada doutrina, lendo a lei, e daqui a pouco você só está lendo automático, a cabeça está viajando em diversas outras situações. Então, não existe isso de tempo líquido de estudo. É você sentar e estudar. O tempo líquido de estudo que você tem é aquele tempo que você vai absorver o conteúdo. Tem como harmonizar? Tem como harmonizar. Você, dentro da sua disciplina, colocando uma agenda e, principalmente, não deixando a internet auxiliá-lo a sabotar dentro ali das suas tarefas diárias. Esse é o primeiro ponto. Harmonize, coloque na agenda. Não, vou ficar 1 hora fazendo meu TCC. 1 hora parece nada. Mas coloque 1 hora desde lá do seu 4º ano até o último semestre. De pouquinho em pouquinho, aquela hora diária que você vai colocando, no final das contas, já concluiu o seu TCC. Mas, de novo, reitero, tenha disciplina da mesma forma para o TCC quanto para os estudos. Excelente. A Ana Clara, ela até disse que está passando por isso, né? Está ficando louca, né, Ana Clara? Então, olha aí, as dicas do professor Henke já está dando uma luz aí, né? Então, já clareou. Mas perfeito, obrigado. Foi excepcional mesmo. Doutora Fabiana, quer falar? Seu áudio está desligado. Posso fazer uma consideração apenas completando o que foi trazido pelo querido colega, pelo querido amigo Henke? Algo que acontece muito com os acadêmicos, né? Um discurso que nós ouvimos muito, que é: você é acadêmico, principalmente nos últimos anos, que são esses anos de tormenta, de TCC, de exame de ordem, de decidir qual área, decidir qual carreira, já tem tantas questões que atormentam o acadêmico, porque eu já passei por isso também. Vem aquela vozinha que, ao invés de ajudar, só piora tudo e fala para o acadêmico: não, agora é hora de você focar aqui no seu estágio, no seu escritório, sem desmerecer a importância do estágio, que efetivamente é importante e tem o seu lugar na formação desse acadêmico, na formação desse profissional. Eu acho que o Henke vai concordar comigo, até por ser professor, que muitas vezes o que a gente percebe no final do curso de graduação é um convite de muitos de nossos pares a que esse acadêmico deixe um pouco de lado os seus estudos e foque nessa prática, com a promessa de que essa prática vai suprir algumas lacunas da formação daqueles que não conseguirem se dedicar adequadamente em termos de tempo e comprometimento à academia. E aí eu deixo aqui uma experiência de quem já foi professora de outras áreas e de quem hoje é professora de direito, de quem é advogada, que organizem o tempo, como o Henke bem colocou. Esse tempo da noite, esse tempo do final de semana, esse tempo das séries do Netflix, dediquem esse tempo à leitura e à formação na graduação. Porque o que nós percebemos hoje como advogados, quando nós recebemos profissionais recém-formados e até profissionais formados há algum tempo, é que essas lacunas da graduação, que não foram devidamente fechadas e supridas com a informação necessária, com a leitura daquele livro essencial para aquela determinada matéria, e não só dos cadernos. Eu acho que a gente tem que ter agenda, tem que ter o caderno, como o Henke bem colocou, mas aí quando o Henke falou do caderno, já me veio a ideia dos cadernos da classe, que hoje devem estar todos em formato digital já, né?
dos alunos que não leem a doutrina, não leem os julgados da STJ, da STF e vão para o caderno com resumão. Não façam isso. E, meus queridos, vou dizer por quê. Porque o bom advogado é aquele que vai pegar o seu bisturi, que é o conhecimento, e vai no ponto nevrálgico da questão. É aquele advogado que não vai precisar cortar muito o paciente. É aquele advogado que ele conhece tão bem a sua arte, né? Ele conhece tão bem a sua área, que ao pegar um caso, ele vai se lembrar de um livro que leu, de um determinado viés da doutrina, de um determinado julgado, que vai servir como solução para o cliente. Então, fica o meu apelo aqui, muito mais como professora, muito mais como mãe também, que eu tenho um filho de 11 anos e eu vejo hoje em dia como essa questão do estudo tem sido deixada um pouco de lado, em detrimento de outras coisas, né? Então, lembrem-se que talvez nessa organização de tempo, do acadêmico principalmente, estamos falando do desempenho acadêmico, as atividades da academia, as atividades da graduação e da pós precisam vir em primeiro lugar. E a nossa área é uma área da comunicação, é a área da leitura, é a área da escrita. E o advogado que não escreve, que não lê, é um advogado, vai ser um médico que não conhece bem o corpo humano, que não estudou anatomia. E aí a chance de erro, a chance de matar esse paciente, esse cliente, fica cada vez maior. Posso, doutora Fabiana? Só um instante, só pegando aqui, né, o que a doutora, minha amiga, né, Fabiana, comentou. É exatamente isso, né, o aspecto do caderno, você muito bem salientou, né, o que o caderno ali não é o resumão. Quando eu falo caderno, é aquele aluno que realmente senta, faz a anotação da matéria, anota os artigos que tem que ler, o livro que tem que ler e, de fato, ao chegar em casa ou ao sábado e domingo, tem ali para sentar e fazer a análise daquilo que foi passado. E o ponto aqui crucial em relação aos estágios, hoje, né, doutora Fabiana, eles têm uma facilidade que nós não tínhamos. A nossa época era período integral e depois do período integral continua estudando. Hoje nós temos a lei aí do estágio que delimita certinho o tempo de estudo, inclusive em época das provas acadêmicas. Período que você tem que sair um pouquinho mais cedo para se dedicar ali ao seu estudo. Veja, né, ao ponto aqui, não querendo criticar os nossos colegas, né? Mas ao ponto que chegamos onde, de fato, teve que vir uma lei para falar, opa, alto lá, ele precisa realizar as práticas, as quais, de fato, faz parte do seu histórico acadêmico. Entretanto, não deve sobrepor o estudo à academia. E aqui eu quero e peço gentilmente, encarecidamente, não por mim, mas por vocês, dentro daquilo que eu, doutora Fabiana, passamos na nossa época de estágio, mas principalmente por vocês. E ponha-se de uma forma gentil, sempre cordial, fala assim, olha, eu tenho uma academia que eu preciso me dedicar, meu, né, lapso temporal de trabalho vai até aqui. Amanhã eu retomo os estudos. Então assim não vai dar para nós. Eu sei que às vezes nós temos essa necessidade. E aqui o que eu digo, nós temos duas opções. Ou abaixamos a cabeça e aí fazemos aquilo que acaba nos pedindo nos escritórios, como aqui estou afirmando, reafirmo, estagiário, ou você tem o plano B. O plano B é simplesmente chegar e falar ou não, não vou fazer, ou não, tudo bem, naquele momento você faça. Mas saiba, se ali naquele escritório já não estou respeitando uma imposição que foi trazida pela lei, eu não vejo com bons olhos aquele profissional que teria a obrigação de orientá-lo na sua carreira. Então, ali já começa a procurar um outro profissional que possa, às vezes, você consiga se adequar aí. Dentro dessas adversidades que a doutora Fabiana comentou, apenas um adendo, né? O Instagram, dentro da adversidade diária que pode aparecer, o Instagram também passou por isso. O Instagram antes tinha ali tantas lives ocorrendo, ficava só na nuvem 24 horas. Qual foi o pulo que eles tiveram? Opa, a gente não está suportando, um monte de live estava ficando sem áudio, a imagem estava caindo, a conexão estava caindo, eles começaram a colocar agora no próprio feed de notícia a live realizada pelo indivíduo, né, daquele nickname. Então, agora você consegue postar a live no feed de notícias, uma coisa que as pessoas já pediam lá atrás, que o Instagram não fazia, porque era mais cômodo. Viu a adversidade surgiu, opa, agora precisamos nos adequar e vamos colocar tudo no feed. Ou seja, precisamos nos adaptar sempre. Algumas adversidades, como a doutora Fabiana comentou, estão aqui dentro do nosso controle, né, dentro do nosso mundinho, e tem outras tantas as quais irão aparecer que a gente não consegue controlar tudo. Uma coisinha ou outra a gente consegue até adequar, mas não todas.
Muito bom, foi excelente a palestra, muito obrigada, doutor, pelas dicas. É tão difícil conciliar nosso tempo com tanta correria do dia a dia, e eu anotei aqui uma frase que eu achei excelente, que o doutor falou: após o seu plantio, a sua colheita virá. Eu aproveitei essa pandemia para fazer o curso do exame da ordem, e eu vejo o quanto tem me ajudado ao mesmo tempo em que eu estou estudando na faculdade. E eu estou no 4º semestre somente, mas tem me ajudado muito. E eu coletei aqui algumas perguntas dos participantes. Tem um participante aqui que é anônimo, e ela diz, ou ele: muito difícil conciliar o trabalho, a família, a faculdade, o horário vago, sempre quero descansar. Não sei o que fazer para melhorar. Pode me dar uma dica? Maravilha, Andréia. A pessoa, né, que nos questionou aí, primeiro agradeço o questionamento, isso vai sempre colaborar em muito, né, dentro da exposição. A exposição é só a parte introdutória, o peso mesmo, de fato, é a participação, são os questionamentos que surgirão. E a dica que eu dou, nesse ponto envolvendo trabalho, estudo, família, é tentar ver dentro do seu cronograma, esse que é o ponto, você tem que ser justo nessa análise. Dentro do seu cronograma, qual que é o período que você está se dedicando ao WhatsApp, Facebook, Instagram, Netflix, ou simplesmente, né, a doutora Fabiana comentou das crianças, né, quando eu estou com as minhas filhas, ao joguinho Roblox, né, tem um joguinho Roblox aí na internet, eu aprendi a jogar com elas e às vezes me dedico a isso. Qual que é o momento que você vai utilizar dentro do seu dia, da sua agenda, você vai utilizar para realizar aquilo que você precisa realizar? Reitero, você precisa desses momentos para oxigenar o seu cérebro, oxigenar a sua própria alma, né? Porque o negócio que também o cansaço envolve não só o aspecto físico, mas a alma também. É o momento onde você terá para realizar posteriormente. Na hora de deitar é um excelente momento. Às vezes você pode ficar com insônia, mas você pode dedicar às coisas que você quer fazer. Eu, às vezes, faço isso. Hoje, com o canal do YouTube, por exemplo, às vezes eu deito na minha cama, deixo lá no canal, boto já o sleep, que eu sei que eu vou dormir. Né? Bota ali 30 minutinhos no sleep, passa 30 minutos, acabou, já estou dormindo. Se bobear, em 5 minutos já estava dormindo. Mas aquele período é o momento que eu olhei e falei assim, não, agora é a hora de oxigenar, né? Reciclar o meu cérebro. Então você precisa analisar no seu dia a dia, o lapso temporal do seu dia, o que você está fazendo com esses horários que está sendo dedicado ao Instagram, ao Facebook, ao WhatsApp ou qualquer outra rede social que você vai perder tempo, entre aspas. Tem aplicativos nos smartphones hoje que delimita, fala assim, você ficou tanto tempo no dia utilizando esse aplicativo. Analise, veja isso, coloque isso como uma programação das suas tarefas, que eu tenho a convicção que, por mais que seja cansativo, observe, o cansaço é inevitável. Por mais que você não tivesse família, mas tivesse que conciliar trabalho e o estudo, e por mais que você não tivesse o estudo, somente o trabalho, o cansaço é inevitável, faz parte do nosso aprendizado. Cabe a nós adequarmos os momentos de descanso e adequarmos os momentos que precisamos nos dedicar para realizar as tarefas. Muito bom. Temos aqui a pergunta do Luiz Fontes. Ele diz: Doutor Henke, eu trabalho desde o 1º semestre, para bem ou mal. Ao mesmo tempo que sempre fiz o possível para estudar, isso possibilitou médias excelentes na faculdade que faço, Mackenzie. Porém, eu sempre fico com uma percepção, um sentimento de que não estudei o suficiente, que eu não aprendi tudo e que deveria, e assim por diante. É comum esse sentimento, ou até mesmo acreditar que o outro, seja o colega de sala ou de faculdade, parece saber mais que nós? Um abraço. Luiz Fontes, obrigado aí pela mensagem, pelo questionamento. Primeira coisa que eu gostaria de falar desde já é a seguinte: toda sala da graduação tem sempre um ministro, né? Você pode já até apelidar na sua sala, o ministro lá questionando. Vai ter sempre alguém que quer dar uma de ministro. Vai falar que sabe mais, vai fazer aquelas perguntas, né, capciosas para mostrar, às vezes perguntas capciosas que o professor acabou de responder, mas ele quer perguntar para mostrar que entendeu e que sabe do conteúdo. Então,
essa parte, eu quero que você coloque como se fosse falando grego. Seus colegas que estão ali participando e falando, deixa falar. Não olhe para o colega. Foque aqui, ó, vencedor de fato, aquele que quer alcançar o objetivo, traçou o objetivo e vai alcançar o objetivo, ele fica aqui, ó, linha reta. Não olha para o lado para ver, comparar, porque se você faz isso, nosso foco é aqui, ó. Estou olhando para frente. Se eu fizer isso, vai me distrair. Se eu começar a prestar atenção nas coisas que estão aqui ao meu redor, eu distraio. Não sei se estão captando aí o áudio, né? Tem aqui, hoje resolveram, né, coincidentemente, moro aqui na região central, estão fazendo aqui uma reforma. Por vezes vem um barulhinho. Mas qual que está sendo meu foco? Aqui. Eu não deixo aquele barulhinho me perturbar e me desconcentrar. Por vezes isso pode ocorrer, né? Porque faz parte também, nós não somos máquinas, né? Mas por vezes pode até ocorrer. Mas ao ocorrer, volte imediatamente e retome o seu foco. Assim como funciona o cavalo ou o burrinho, que coloca aqui aquela viseirinha. Eu falo isso para o exame de ordem. Quando você está diante de uma questão, exame de ordem, coloca a viseirinha. Pense só na questão. Não comece por causa da sua bagagem jurídica ou do seu conhecimento. Você começa a colocar diversas outras situações que poderão ocorrer daquele problema. Não, limite-se ao problema. O problema falou que é ABC, é ABC. Não tem D, Y, X, Y, Z, não importa. Tá bom? E aqui entra a parte envolvendo os estudos. Poxa, eu estudo, me dedico e por vezes tenho a sensação que eu não estudei o bastante. Não se cobre tanto. Se cobre dentro do período que você pediu, que você se colocou. Ali eu quero que você tenha a sua cobrança, assim como eu faço comigo. O período que eu me dei para estudo são 3 horas, eu preciso estudar 3 horas. Ah, não, dessas 3 horas eu estudei 1 hora, 2 horas que eu mexia no WhatsApp. Aí se cobre. Aí eu quero que você se cobre. Mas se você se dedicou 3 horas, passaram-se as 3 horas, você estudou, poxa, não posso estudar mais? Não. Você não tem essa obrigação. Aquele que vai chegar lá na frente não é quem mais estudou de horas. Ah, citei lá, fiquei 6 horas estudando, vou conseguir chegar no meu objetivo. Não. Tem tantas outras pessoas que sequer estudam. Cada um tem o seu momento. Saiba respeitar o seu momento, saiba respeitar ali o momento que é sentar, estudar, concluir os seus estudos naquele momento e tenha convicção. Desculpa aqui de novo o linguajar didático, tá bom? Tenha a convicção que naquele dia, quando você concluir a sua tarefa, a sua hora de estudo, você vai falar, putz, sou foda. E você é. Você precisa colocar isso dentro de si. Há uma situação onde você parará, analisará, concluirá a sua tarefa. Opa, hoje eu fiz tudo o que eu queria. Poxa, hoje eu mereci, inclusive, uma cervejinha. Não sei se você bebe cerveja, suco, qualquer coisa que o valha. Mas hoje eu merecia isso. Porque você tem que também se premiar quando você cumpre aquele horário. Não fique se auto-sabotando. Isso que você faz de parar analisar, poxa, eu podia ter me dedicado mais. Se você se dedicou ao que você se propôs, morre o assunto, né? Se você assim o fez, não fique com essa análise que eu poderia estudar mais, porque você já fez, já concluiu os seus estudos, tá bom? Não fique se auto-sabotando. Faça uma meta, estabeleça uma meta, carga horária de estudos, cumpriu aquilo, acabou. Sucesso naquele dia. Amanhã é um outro dia. E assim você vai concluir na pontuação do dia, né? Tocou o horário aí do despertador. Opa, 1 ponto. Consegui tomar café da manhã sem mexer no WhatsApp. Opa, 2 pontos. Consegui escovar meus dentes. Opa, 3 pontos. Sem mexer no WhatsApp, pô, já tô ganhando ponto pra caramba e o outro tá ficando com 0. E assim você tem que seguir. Tá certo? André, só deixa eu fazer uma complementação, por gentileza. O Henk, ele trouxe uma resposta que me fez relembrar também o tempo de graduação, porque no momento da graduação nós encontramos anjos na nossa vida, e esses anjos normalmente são os professores, né? O que eu recomendaria é que não fique com receio de pedir auxílio para os professores, e brevemente eu tive muita dificuldade em execução na época da faculdade, porque eu não trabalhava no escritório. Então, quando foi dada a matéria de execução, eu não sabia nada, absolutamente nada, porque eu não conseguia visualizar. E naquela época, teve palestra, né, na faculdade, né, que era a Semana Jurídica, e a professora Beatriz Salles, no qual eu também mando um beijo, né, excelente, uma pessoa excelente,
eu falei para ela sobre a minha dificuldade, e talvez eu até perderia o semestre por causa disso, e ela me ensinou naquele dia execução. E me ensinou, me sentou comigo como se tivesse sido uma aula particular. Enquanto todo mundo estava na palestra, ela me ajudou a entender. E no ano seguinte, eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar no escritório, e o primeiro processo que eu pego era sobre execução. E aí veio toda aquela lembrança que a professora havia me ajudado. E isso também a gente tem que respeitar o nosso limite de conhecimento, né? E eu me sentia muito mal na época, porque eu via muitas pessoas, né? A sensação que eu tinha era exatamente essa do Luiz, que outras pessoas sabiam muito mais do que eu, e isso me dava um desespero muito grande, porque eu não sabia nada, eu ficava desesperado. Mas depois a gente vai compreendendo que nós vamos estudando, vamos aprendendo, vamos contando com as pessoas que sabem, né? E principalmente os professores que têm essa humildade, que nos ajudam muito, e aí a gente percebe que lá na frente não era um bicho de sete cabeças, né? Então, era só para trazer essa lembrança aí, que foi um marco muito importante na faculdade para mim. Né? É isso. Desculpa, Andréia, mas eu achei importante essa intervenção. Não, imagina. Foi excelente a sua colocação. Temos uma pergunta aqui do João Victor Soares, que ele diz: excelente palestra, doutor. Gostaria de saber qual a importância do estudo de jurisprudência e em que medida devemos dedicar nosso tempo a esse assunto. Boa tarde, João Vitor. Muito obrigado pelo questionamento, viu? Estou à disposição para eventuais considerações ou dúvidas também a todos vocês que aqui estão nos assistindo. Olha só, a jurisprudência ela é importante, tá? Eu julgo que a jurisprudência é importante dependendo do momento que você está. Se você se refere a um acadêmico, eu acho que a jurisprudência é importante apenas para você estar atenado a situações que poderão ocorrer durante aquele período de estudo. Ok? Ah, não, Henrique, já sou ali um advogado, ou estou me dedicando a um concurso público. É importante a jurisprudência? Aqui eu afirmo que sim, aqui ela é importante. Tá? No primeiro momento, se você é um acadêmico, ela é importante apenas para você estar a par das atualizações. E normalmente os professores, eles fazem isso dentro da sala de aula. Eles trazem a jurisprudência atual, trazem jurisprudência já consolidada a respeito de determinado assunto, e isso faz parte da situação, novamente, acadêmica. A academia faz isso com você, é uma coisa natural. Se chegar uma matéria para você envolvendo uma jurisprudência importante, leia, não custa nada você lê-la. Faça a leitura, veja o que está ocorrendo dentro das atualidades. Entretanto, se você já é formado e ainda está se dedicando a exame de ordem, concurso público ou na própria atuação da advocacia, aqui eu reitero, aqui a jurisprudência ela é fundamental, não só para o seu exercício profissional, bem como também para exame de ordem, porque se é jurisprudência antes do edital de exame de ordem, eles podem cobrar aquele conteúdo. E da mesma forma o é em relação ao concurso público. Se é jurisprudência antes do edital do concurso público, eles podem cobrar aquilo naquele concurso público, e aqui você tem que estar sempre atenado. Mas faça essa consideração. Âmbito acadêmico, não se preocupe, o professor fará, ou você receberá isso na sua rede social, faça a leitura apenas para manter-se antenado acerca do assunto. Se não é, ali não, ali você tem que ficar um pouquinho mais atento, porque fará parte, sim, da sua prova e ainda do seu exercício profissional, e vai ser de uma forma complementar, inigualável, se você tivesse pegado uma lei e estudado, porque a jurisprudência ela sempre traz maior embasamento para aquilo que você aprendeu da própria norma, da própria lei. Tá certo? Certo. A Tainara Salles pergunta: como posso dividir o tempo em relação às matérias da faculdade, sendo que são muitos conteúdos? Olá, Tainara, boa tarde, obrigado pelo seu questionamento. Olha, eu não sei qual semestre você está, tá bom? Mas eu vou te dar um panorama para que você compreenda mais ou menos como funcionaria.
Suponhamos que durante aquele semestre você tem aí cerca de 5 matérias ou 6 matérias. O que eu recomendo, tá bom? Mas aí você tem que analisar dentro da sua agenda e ver qual momento ali se adequa melhor. Eu recomendo o seguinte, se na segunda-feira tiveram, a matéria que eu leciono, Direito Civil, e depois outra matéria que eu leciono, Direito do Consumidor, no mesmo dia, naquele dia preste atenção na aula, ao chegar em casa, faça apenas a leitura do caderno, não estude mais. No dia seguinte, você faz a mesma coisa com as matérias que virão no dia subsequente, e assim sucessivamente. Eu recomendo que os seus estudos sejam ou no mesmo dia que você teve aquela matéria, à noite ou de manhã você fará a revisão, ou no dia seguinte. Tive hoje Direito Civil e Direito do Consumidor. Amanhã eu estudo Direito Civil e Direito do Consumidor. Mas amanhã, na parte da manhã, eu vou ter Direito Penal e Processo Penal. Então, amanhã à noite você estuda Direito Civil e Direito do Consumidor e no depois de amanhã, Penal e Processo Penal. E por que eu faço, né? Estou aqui sugerindo, é uma sugestão, tá bom? Por que eu estou sugerindo para que você faça esse encaixe? Para que o seu cérebro comece e consiga adequar as gavetinhas das matérias, que é como eu brinco em sala de aula. Abra a gavetinha da matéria X, esquece todo o restante do conteúdo, é só a matéria X. Analisou? Fecha a gavetinha. E aí no dia seguinte você vai abrir a mesma gavetinha para ver se você compreendeu aquele conteúdo. E isso faz parte do nosso aprendizado. É inevitável que façamos isso na nossa rotina. Procure fazer isso. Teve a matéria hoje, estude a hoje ou amanhã. Ainda que seja antes da aula, se você estuda de manhã, estude hoje à noite ou amanhã de manhã. E assim sucessivamente, para que você procure deixar a matéria numa compreensão sua, né, porque fica bem mais fácil de você aplicá-la e mantê-la também fresca na sua mente. Tá bom? Espero que de alguma forma tenha te auxiliado. Legal. Tem um participante aqui anônimo e ele diz, ou ela, tenho crises de ansiedade, infelizmente, em questão não só dos estudos, mas da minha vida toda. Me atrapalho completamente e minha mente me sabota dizendo que não irei conseguir e acabo me desmotivando em alguns momentos. Como posso aprender a lidar mais com a ansiedade e os estudos sem me julgar? Maravilha. Olha, o que eu levo aqui como consideração e sugestão para você. Primeiro ponto, eu quero que você pense que você é uma pessoa de sucesso. Tá bom? É a primeira parte que você tem que pensar. Não, independentemente da ansiedade, você tem que pensar sempre positivamente. Vai dar certo. Não, hoje eu vou chegar, vou conseguir entender. Henrique, mas eu não consegui entender. Aquele não conseguir entender, você consegue revertê-lo à compreensão. Hoje nós temos a internet. Senta, procure, pesquise, veja ali o conteúdo que nós temos, que irá complementar e ainda fará com que você compreenda aquele conteúdo que foi estudado. A ansiedade em si, eu lhe confesso que eu também sou ansioso, mas a ansiedade ela tem a ver com a necessidade de viver o futuro. A ansiedade nada mais é que isso. Você tem o ímpeto da emoção de querer vivenciar já aquele futuro, aquele objetivo que você tem. Isso é ansiedade. Só que para você alcançar aquele objetivo que você tem que percorrer tudo isso. Procure viver o hoje. Procure viver o dia a dia, aquele degrau por degrau, tijolinho por tijolinho, vai construindo aos poucos. Porque você vai chegar no objetivo. Só não chega no objetivo quem desiste. Se você está pensando no objetivo, você quer que esse objetivo chegue logo, você ali sim estará uma pessoa ansiosa. Mas se você pensar, não, eu quero aquele objetivo, mas o que eu farei para alcançá-lo? Esse é o raciocínio, não é para que chegue logo. E se o que eu farei para alcançá-lo? Aí você começa a construir tijolinho de tijolinho. Não, vou estudar um pouquinho hoje, estudar um pouquinho amanhã, estudar um pouquinho depois de amanhã, e assim você vai controlando. Ademais, venhamos e convenhamos, né? Tem situações, como a doutora Fabiana, minha amiga Fabiana, bem comentou, entra numa adversidade que você não tem controle. Então, aquele ditado de vovó, né? Não sei se vou falar certo, né? Sempre quando eu me arrisco em ditado, sou um zero à esquerda, mas vamos lá. Como é que é? Remediar, se não tem remédio, remediado está, alguma coisa assim do gênero, né? Esse do se não tem remédio, remediado está, se tem solução, se não tem solução, não importa, não tem o que fazer. As adversidades, você simplesmente tem que chegar e falar, opa,
Aconteceu. Aconteceu por quê? Porque assim aconteceu. Ponto e acabou. Vira a página e siga adiante. Se você ficar pensando, focando nessas adversidades que surgirão, aí sim você se tornará uma pessoa cada vez mais ansiosa e aí, por óbvio, você não vai conseguir se dedicar àquilo que você tanto almeja. Qualquer que seja a profissão, qualquer que seja a carreira, qualquer que seja a atividade. Tá bom? Olha só, só para concluirmos aqui o que eu estou comentando. É a mesma coisa quando nós falamos para ir para uma viagem. Para você ir numa viagem, você pode dormir 5 horas da manhã e acordar às 6, você acorda disposto. Você foi dormir 5 horas da manhã ansioso, mas você acordou disposto porque é uma coisa que você queria muito. Por que isso não ocorre no nosso dia a dia para as coisas que nós de fato precisamos fazer? Compete a nós analisarmos, verificarmos quais são os pontos que precisamos ajustar. É claro, viajar é excelente para todo mundo. Por isso que todo mundo, quando eu falo isso, né, se identifica. Ah, é verdade. Porque viajar é maravilhoso. Você recicla a mente, recicla a alma. Se você for para a praia, então, nossa, eu nem sei o que é praia há anos, né? Pelo menos aí já uns 6 meses, mais ou menos, 4, 5, 6 meses, nós não sabemos o que é praia, né? Não dá para ir para a praia. Mas renova a alma, renova a alma. Você precisa colocar em uma situação onde você consiga visualizar o que é a ansiedade, o que você quer fazer com essa ansiedade, se você quer descartá-la e seguir adiante, ou se você quer passar e vivenciar essa ansiedade aí, os dias vão se passando, você vai ficando cada vez mais ansioso e não vai concretizar suas tarefas. Pense nisso. Comece a pensar no hoje. O que você pode fazer hoje, porque o hoje, o amanhã, é consequência do hoje que você está plantando. E o amanhã será inevitável. A colheita do amanhã, ela será inevitável se você está focando no hoje. Se você ficar pensando só no amanhã, você não vai conseguir plantar o hoje. Tá certo? Antes de irmos para a pergunta do QA, tem uma pergunta bem interessante aqui, que também é uma dúvida de muitos, né? Que é da Paula. Obrigado, Paula, pela pergunta. E ela está no 10º semestre e ela ainda não prestou o exame da ordem, tá? Ela fez essa pergunta através do chat. E ela está questionando se isso é ruim. É ruim, professor, uma pessoa que está no 10º semestre e ainda não prestou o exame de ordem? O que você poderia dizer para a nossa amiga Paula em relação a isso? Maravilha. Eu ia perguntar justamente isso, que eu não tinha prestado atenção no nome dela. Peço perdão, viu, Paula? Paula, isso não é ruim, tá bom? Até mesmo porque, independente de você ter prestado o exame de ordem ou não, você pode prestá-lo agora, exatamente hoje na sua casa ou nesse final de semana. O que você vai fazer? Vai entrar no site, vai pegar uma prova antiga, vai fazer sozinha. Faça isso. Se você acha que você está no prejuízo, eu lhe afirmo, você não está no prejuízo. Por que não? Porque você pode fazê-las agora. Você consegue fazer isso, é a primeira fase do exame de ordem, nós não temos ainda nenhum edital, tem uma previsão daquilo que poderá ocorrer, né? Aquilo que se fala aqui nos bastidores, mas nós não temos uma data. Pegue então esse período, esse peso que você está na sua mente, pensando, poxa, eu não fiz, será que isso vai ser um prejuízo? E comece agora, nesse próximo final de semana, já se prepare, pegue o domingo de manhã, sente e faça uma das provas anteriores do exame de ordem. Pelo menos, né, eu sempre recomendo aqueles que estão treinando, né, verificando o seu aprendizado, veja pelo menos as 3 últimas provas. Dentro dessas 3 últimas provas, veja a sua pontuação e aquelas questões que você errou, analise por que você errou. As que você acertou, pouco importa, só faça uma revisão. Mas as que você errou, veja por que você errou e veja qual que é a afirmativa ali correta. E isso vai te auxiliar e muito na sua aprovação, tenho a convicção disso. Tem uma pergunta aqui do Maurício Silva. Ele diz: ótima palestra, professor. Estou no 6º semestre e tenho uma paixão por civil e algumas matérias correlatas. Como consumidor, para essas matérias me dedico o dobro, mas agora com penal, por exemplo, dou uma certa relaxada. Me fará mal esse hábito? Perdão, André, o nome? Maurício Silva. Maurício Silva. Boa tarde, Maurício. Obrigado pelo questionamento. Olha só, vamos lá. Na academia, tá bom? Na academia pode ser que isso te prejudique, porque você tem que atingir uma média, né, para seguir os semestres seguintes. Mas, analisando aqui pelo aspecto apenas envolvendo o exame de ordem,
Eu divido, né, a gente sempre divide o tema em 3 grupos, né? O grupo A, que tem 47% das questões, que é ética civil, processo civil, direito administrativo, direito civil, processo penal e direito penal. Depois, trabalho, direito do processo de trabalho, tributário e ainda empresarial. E por último, né, a disciplina, o grupo C, grupo 3, direitos humanos, direito internacional, ECA, consumidor e ambiental. E ainda filosofia, né? Nós também temos filosofia. Esse último grupo, se você está visando o exame de ordem, não precisa você se dedicar, até mesmo porque ali só são 12 questões, 15% da prova. No segundo grupo, nós já estamos falando cerca de 26% das questões, 21 questões envolvendo direito de trabalho, processo de trabalho, tributário e empresarial. Veja, você precisa analisar o conteúdo em si. O que eu recomendaria desse grupo? Estude direito do trabalho e processo do trabalho, tá bom? Direito do trabalho e processo do trabalho, desse segundo grupo. Lá do primeiro grupo, onde está inserido penal e processo penal, estude somente ética e constitucional. Por quê? Se você pegar essas matérias, essas disciplinas, você chegará ali já praticamente, né, 40% são 80 questões, 50% da prova, então seria 40 questões para você lograr êxito na sua aprovação da primeira fase. O que eu recomendo? Para o exame de ordem, se você tem dificuldade em penal, substitua a disciplina por uma outra que você assimile melhor aí o conteúdo. Mas, se é na graduação, procure compreender os princípios. Se você entende os princípios, se você entende como que funciona o beabá daquela matéria, o restante para a sua compreensão fica muito mais fácil, tá bom? Por mais que seja uma matéria difícil, procure fazer isso. Vai te auxiliar na aprovação, não só lá no exame de ordem na frente, né, mas principalmente aí na sua situação acadêmica. E aí você vai lograr êxito, não vai ficar de exame, vai passando cada vez de uma forma mais tranquila nos semestres, tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma. Rodrigo Martini escreveu aqui: boa tarde, espetacular a palestra, gratidão. Professor, estou no primeiro semestre, qual a dica para conseguir um estágio em escritório de advocacia? Olá, Rodrigo, muito obrigado pelo questionamento. O primeiro ponto, não tenha estratégia, né? Você está iniciando agora, você simplesmente seja sincero, olha, estou no primeiro semestre, não sei o que faz dentro da atividade, né, jurídica como estágio, mas estou à disposição e tenho aqui a capacidade e a força de vontade para aprender. Essa é a primeira dica que eu te faço desejar. Segunda dica, se na sua instituição tem ali o juizado especial cível, se tem algum laboratório de estudo que pode ser complementar à prática jurídica, eu recomendo que você procure. Na instituição onde eu lecionava, lá temos, né, ainda o juizado especial cível, e outras tantas instituições têm o chamado juizado especial cível. É uma boa para aqueles que estão iniciando aí os estudos, que estão aí no primeiro semestre. Tá bom? Eu recomendo isso. A Catherine Aline de Oliveira escreveu aqui: boa tarde, doutor Enck. O hábito de algo, de fato, se fixa em 18 dias de repetições de uma certa tarefa? Ela fez outra pergunta também, ao mesmo tempo. Qual a melhor forma de desenvolvimento de consciência de algo se o ambiente e as pessoas que nos rodeiam influenciam tanto? Como diferenciar consciência individual da coletiva e como utilizar isso ao nosso favor, já que consciência gera consequência? Olá, Kathleen, primeiro, obrigado pelo questionamento, né? Excelente colocação. Primeira coisa, vamos trabalhar com a consciência, tá? Você precisa se preocupar com a sua consciência. Pense você com a sua consciência naquele propósito. Você é o protagonista da sua vida. Por mais que você tenha as adversidades, as consciências exteriores, foque na sua. E se questione. O único questionamento que você deve de fato se fazer. O que você está fazendo ali no seu dia a dia? É certo ou errado? Se é certo, não ligue para as adversidades que estão ocorrendo, as consciências exteriores. Se é errado, aí suba o alerta para você refletir e saber se de fato você precisa continuar daquela forma ou não, seguir naqueles estudos ou qualquer coisa que o valha ou não. Esse é o primeiro ponto. Tenha
a convicção que você é o protagonista da sua vida. Você tem as rédeas da sua vida e cabe simplesmente à sua consciência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Não. Dentro dessa consciência em que, por mais que eu esteja estudando, as pessoas que moram ali comigo, elas não conseguem compreender a minha dedicação, elas não têm consciência para aquilo que eu estou fazendo. Então, é o ambiente que está te atrapalhando. Não é a consciência das outras pessoas, porque, como eu acabei de dizer, você é o protagonista da sua vida. Saia desse ambiente, vá para a biblioteca da universidade, vá para uma biblioteca pública, vá para uma instituição que seja aberta aos estudos, como temos aí, por exemplo, o Senac, salvo engano, ele tem ali uma biblioteca, Senac não, perdão, o Sesc tem uma biblioteca ali, uma área de estudo exclusiva para quem quer sentar e fazer uma leitura. Ou vá simplesmente para um parque, para uma praça, onde você tem a tranquilidade de realizar ali a sua dedicação. É claro, aqui eu estou falando no aspecto do estudo, mas isso serve para todas as áreas da sua vida. Seja no relacionamento, com relacionamento amoroso, um relacionamento entre amigos, profissionais, saia daquele ambiente, reflita, tome ali a postura que você tem que tomar com a sua consciência, porque a sua consciência é um pleonasmo, mas é exatamente isso, é somente sua, cabe a você agir daquela forma ou não. Em relação às repetições, 18 repetições, olha só, eu discordo disso, tá bom? Por mais que estudos dizem, né, eu ainda não vi, lhe confesso aqui, peço desculpas pela minha ignorância, eu não vi ainda esse estudo, mas a repetição em si, ela auxilia? Sim, auxilia muito. Afirmo, ela é necessária para a sua compreensão. A repetição, ela é necessária para a sua compreensão. Mas nós não temos o mínimo, também não temos o máximo, isso é subjetivo. Eu posso repetir a mesma atividade 18 vezes e não me adequá-la, não conseguir me adequar a ela. Posso fazer 20 vezes, 30 vezes, e aí sim, ou 36 vezes o dobro. E ali, opa, agora peguei, agora guardei. Porque isso, a repetição, para que de fato você consiga captá-la, depende do seu estado, do seu aspecto subjetivo, como você está, como está a sua mente naquele dia. Às vezes uma pessoa que pega as coisas rápido, faz ali uma repetição 2, 3 vezes, já pega e já está ok. Se ela tiver num mau dia, num dia péssimo, ela vai chegar naquele dia e não vai adiantar 2 ou 3 vezes. Ela vai ter que fazer 6, 18, 36, 48, 58 e assim sucessivamente, não importa. A repetição ela é necessária? Reitero, é necessário. Mas não tem essa de mínimo, máximo que você tem que fazer para compreender e captar o conteúdo. Porque até mesmo, se assim o fosse, eu ia pegar a legislação, né, o VAD-MECO, e ia ler todos os dias. Chegar ao ponto que eu ia ter tudo na mente, né? Automaticamente já ia pegar o artigo tal, deixa eu pensar aqui onde está, é esse. Isso não existe, tá bom? A repetição, reitero, é necessária, sim, mas é sempre de pouquinho em pouquinho, assim como funciona uma música. Você escuta a música hoje, amanhã você vai escutar a música de novo, depois mais uma vez, e depois você começa a cantar a música, ainda que seja em francês, em chinês, em japonês, ou até mesmo em português, às vezes, sem compreender a letra, você canta. Por quê? É o hábito, é a repetição. E você ali gostou daquela música, por isso você quer repetir, vai repetindo, repetindo, repetindo. Tá bom? Mas não tem esse, aos meus olhos, novamente, peço desculpas à minha ignorância, não vi ainda, né, não tive o contato com esse estudo, já ouvi dizer, mas aos meus olhos não funciona, respeitando os demais, né, diversos estudiosos que nós temos aqui. Com o devido respeito, eu discordo dessa colocação de ter 18 vezes que repetir. A Carla Mendonça pergunta: professor, estou no 2º semestre e nesse período de pandemia estou sem aulas. Todavia, já acumulei mais de 100 certificados entre cursos, webinários, simpósios e congressos. Porém, minha família vive reclamando comigo e afirmando que vou enlouquecer e criticando porque estudo muito e não brinco tanto com o meu filho. Estou fazendo errado? Olá, Carla. Obrigado pelo questionamento. Aqui eu tomo a liberdade, como você levou uma situação pessoal, tomo a liberdade de interferir. O primeiro ponto que você tem que analisar é, você se dedica um pouco a ele, dentro daquele período que você está estudando, se dedicando a esses mais de 100 certificados, aos seus estudos, etc. Você consegue também dar atenção para ele? Se a resposta for sim, não leve em consideração o que os outros estão falando. O ponto qual é? Você precisa se dedicar. O seu filho, ele é dependente de você.
Isso é o que você tem que ter em mente. Ah, não, poxa, eu sei que ele é dependente da minha pessoa, mas eu preciso ficar 24 horas com ele, 24 horas com ele, e isso compete a você analisar. Vai analisar a dependência dele, quais são os momentos que ele te tem por perto, quais são os momentos que ele não te tem por perto. Eu lhe afirmo aqui, me utilizando, né, como exemplo, quando eu estudava no meu mestrado, o dia que assim que eu retornava para casa, eu ficava com a minha filha. E ficava até ela dormir. Dava de mamar, dava banho, trocava fraldinha, porque eu fazia questão de estar aquele período com ela para que ela tivesse a figura paterna, afetiva, principalmente esse laço afetivo. Depois, quando ela conseguia dormir, aí eu ia me dedicar às minhas coisas. Aí eu ia dormir 2 horas da manhã, 1h30 da manhã, 3 horas da manhã, e tinha que acordar no dia seguinte às 6 horas da manhã. Mas por que eu fazia isso? Porque aquilo para mim era importante. Para mim, é claro, minhas filhas sempre serão mais importantes. Mas eu tenho outras coisas que são importantes. Eu consigo adequar no meu dia? Consigo. Como é que eu vou fazer para não deixá-los com saudade ou com a falta, né, da minha pessoa? Vou me dedicar enquanto elas estiverem ali e depois eu me dedico ao que eu quero. É claro que é muito difícil falar de uma situação muito subjetiva, como é o seu caso, então eu prefiro me utilizar como exemplo. Eu procurei fazer isso. Veja no seu cotidiano, veja qual é o momento que você consegue adequá-los ali com o seu convívio. E aí eu tenho a convicção que eles não sentirão falta e, além disso, os familiares que eventualmente venham comentar, você terá ali a convicção que você está fazendo o seu melhor, está se dedicando também ao seu filho, e isso eu não tenho dúvida que você esteja ali fazendo. Mas, dentro daquilo que pode vir, né, dentro das adversidades que nós estávamos aqui conversando, sabe que isso tudo tem como adequar e seguir adiante, cumprindo, né, todos os objetivos do dia a dia, as tarefas do dia a dia, inclusive o afetivo, que é super importante. Obrigada, doutor Henke. Eu peço a palavra agora, porque nós já estamos aqui caminhando para o final, porque nós temos aqui uma questão de tempo, até porque a plataforma tem sido utilizada para outros eventos de outras comissões. Deixo somente uma reflexão. Essa última pergunta foi a Carla, né, Andréia, que fez o nome da colega? É Carla? Isso mesmo. Então, Carla, dividindo aqui, como o doutor Henke bem colocou, é muito complicado, cada situação é dotada de suas peculiaridades, né? Cada contexto familiar é único, mas a gente sabe também que existe aí uma visão muito distinta da sociedade com relação ao papel da mãe e ao papel do pai, e o quanto a mãe tem que se dedicar aos filhos e à casa e aos estudos. E aí eu deixo uma grande reflexão para todos que estão aqui conosco, ouvindo, que vamos pensar em equidade de gêneros, minha gente. E aí serve para as famílias, para nós que fazemos esses comentários. E a pergunta que fica é, eu faria esse mesmo comentário se fosse para o pai dessa criança? Se a minha resposta for não, se para o pai eu tenho um comentário diferente, é porque o meu comentário é, no mínimo, inadequado e inapropriado. E aí, Carla, de mãe para mãe agora, o teu filho vai ter um grande orgulho de ter você também como uma profissional bem realizada. Tá? Dentro de um cenário de equidade de gêneros, no qual as mulheres querem ocupar cada vez mais espaços, às vezes a gente deixa um pouco o filho para o pai, para a família, para que nós possamos nos lembrar que nós somos também seres humanos e que nós precisamos ter metas próprias, realização própria. E te digo de coração aberto, Carla, sei exatamente o que é essa crítica, sei o quão dura ela é, o quanto ela pega ali, né? Parece que a crítica vai no útero, né? Porque eu brinco que a gente tira a placenta e deixa um saco de culpa no lugar. Então vamos deixar essa culpa de lado, vamos nos dedicar, porque o direito e todas as áreas precisam da presença feminina. E deixo aqui uma sugestão que, por coincidência, hoje, na parte da manhã, conversava com uma colega, uma grande amiga, na verdade, advogada, que é a doutora Mônica Gama, que é presidente da Comissão das Práticas Colaborativas aqui da OAB São Paulo, e falávamos justamente sobre isso, sobre a questão das escolhas, porque organizar tempo é fazer escolha, cada escolha é uma renúncia. E aí, muitas vezes, nós temos que chegar ao sim conosco, com nós mesmos. E aí tem um livro muito bom do William Ury, que é um grande negociador de Harvard, e que ele coloca como chegar ao sim com você mesmo. Porque quando nós traçamos nossas metas, quando nós estabelecemos alguns objetivos, o primeiro processo de negociação é um processo de negociação interno. Por que eu acordo às 6 horas da manhã? Por que eu vou ler esse livro e não vou assistir Netflix? Por que eu me dedico ao TCC ao invés de sair com os amigos? Sair com os amigos não, né? Porque a gente não pode sair com os amigos, gente. Mas enfim, ao invés de fazer um encontro virtual com os amigos, a questão que fica é, nós precisamos decidir e negociar
E se nós não nos convencermos de que é importante a organização, não adianta, doutor Henke, eu, coach, seja quem for, falarem isso. Acho que tudo isso serve como excelentes reflexões e dicas, mas no final das contas, no final do dia, a bola está nas nossas mãos e somos nós que vamos ter que fazer grande parte desse trabalho de organização, de comprometimento e de estudos. Então, Henke, te agradeço imensamente de coração por mais uma participação, mais uma palestra, mais algumas horinhas aqui dedicadas à Advocacia Paulista. Andréia, lhe agradeço também a participação, você que representou aqui tão bem os acadêmicos de Direito. Fábio, muito obrigada pela organização desse evento. Deixo um grande beijo e uma saudação com Deus agradecimentos em nome do Conselho da nossa seccional, a doutora Adriana Cecílio, que é presidente da Comissão do Acadêmico de Direito. Sigam nossas redes sociais, a Rede do Acadêmico de Direito, sigam também as redes sociais da OAB São Paulo, porque nós temos, inclusive, além das palestras, vários cursos online da ESA sendo oferecidos gratuitamente. Então, para aqueles que têm tempo livre, fica a minha inveja, mas, de qualquer maneira, também fica uma dica para que vocês possam fazer esses cursos virtuais, para que possamos utilizar esse tempo da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é sempre estudando, nos aperfeiçoando, porque a advocacia precisa de informação. Um grande beijo a todos, muito obrigada ao Departamento de Cultura e Eventos. Até a próxima. Tchau, tchau.